Bem-vindos a mais um MBcast. Eu sou Mili Barranco, a sua host, e hoje nós vamos entrar nos mistérios do marketing de performance. Sim, aquilo que todo mundo quer fazer, mas pouquíssimos sabem. E para isso, o especialista da área, Daniel Matura. Obrigada, Daniel, Prazer. por estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade, aqui é um prazer estar aqui com vocês, o convite, né? Você, hein? E, bom, é isso. Espero poder agregar em alguma coisa. Acho que experiência deve ter bastante pra... Pelo pouco que a gente conversou, gente, aqui tem história, hein? E é uma área muito específica, né? Que muita gente se aventura, mas poucos conseguem resultados. É muito específico porque a marketing de performance, qual que é a diferença, né? Até para explicar, porque hoje em dia não é nem muito conhecido o termo performance. Né? Quem é da área, quem entrou nessa área recente, conhece como tráfego pago. Exatamente. Né? Principalmente depois da pandemia, o termo começou a difundir, né? Vários gurus ensinando, e aí gestor de tráfego pago. Mas o termo performance ele já existia faz tempo, né? E basicamente, para explicar, existe a mídia. Então, mídia é você comprar mídias. Você pode comprar mídia na televisão, no jornal, no portal, no Google, enfim. Qual que é a diferença da mídia tradicional para a mídia de performance? A mídia de performance ela é totalmente voltada para indicadores de receita, de venda, de conversão. Então, que é o que todo mundo quer, na verdade. Que é o que todo mundo quer, né? Por isso que também ela foi crescendo muito, porque a mídia antes ela não entrava no resultado efetivo de venda, de receita, de faturamento. Era só uma publicidade, Era publicidade. Assim, né? Então, o máximo que ela chegava, eu alcancei milhões de pessoas, eu impactei milhões de pessoas, né? Então, tá bom, mas eu impactei milhões de pessoas, mas quanto virou de venda? Exatamente. Não sei, né? E a mídia de performance, ela surgiu justamente porque cada investimento que você faz é para você ter o objetivo de conversão, no caso. Pode ser lead, pode ser venda. Então, nesse caso, ela é muito mais assertiva, né? Certo. E por isso que foi crescendo muito, e hoje em dia, apesar do termo performance ainda não ser tão conhecido quanto tráfego aqui no Brasil, mas hoje em dia ela vem crescendo isso. muito, justamente pela importância. Sim, justamente isso. Então, gente, presta atenção, pega o caderno, a caneta ou o tablet e vai tomando nota, porque o Daniel, ele é estrategista, gestor e consultor de marketing de performance, ou o famoso tráfego pago, e growth, né, que é de crescimento. Sim. Tem mais de 15 anos de experiência na área de marketing digital e e-commerce, mais de 420 milhões de budget geridos e 1,6 bilhões de faturamento. Sim, já rodei bastante conta grande. Tem grana aí, né? Tem grana rolando. Se tem grana rolando na mão dele é porque ele sabe fazer essa grana. Então vamos lá. Especializado em aquisição de novos clientes, que é o sonho de todo empresário, né? CAC, LTV com eficiência, assim como background forte em performance criativa, brandformance, influenciadores, CRM, principalmente para DNVBs e DTC. O que é isso? Tá, DTC... para explicar, né? O termo em inglês, mas eu vou trazer, é Direct to Consumer, são marcas que vendem direto para o consumidor, basicamente. Tá. Você tem, por exemplo, um varejo, vou dar um exemplo simples, sei lá, a Dafit revende várias marcas, a Casas Bahia revende várias marcas, é o varejo. O DNVB ou DTC é quando a marca vende direto para o consumidor. Vou dar o exemplo, sei lá, uma marca que eu gerencio já há muito tempo, que é a Honeybee, que é uma marca de moda fitness. Sim. Então, ela produz, ela fabrica e ela vende direto. Tá. Né? Outras marcas que eu passei, a Growth Supplements, né, que é uma marca grande de suplemento atualmente. As que eu passei também, RenovaBee, enfim, é quando você é a própria marca que vende, você não depende de um intermediário. De um intermediário, exato. Então, é por isso que esse termo. Eu me especializei muito nesse tipo de marca também, né? Resumidamente, gente, é exatamente o perfil de vocês que seguem aqui a página. Que são as marcas que querem vender direto. Fabricam e vendem direto. Exato, é isso mesmo. Então, se prepara, porque hoje vocês vão aprender muita coisa.
Ô, Daniel, mas me conta um pouquinho, que a gente já conversou um pouco antes da sua história, né? Porque você, na verdade, começou no marketing por acidente. Exato. Porque você era designer da fábrica de santinhos do seu avô. Exato, né? Não era um designer, eu era um... Era design, fazia arte. Eu fazia arte, eu acho que fazia mais arte que né? design. Não, foi uma coincidência grande mesmo, inclusive, acho que eu não posso nem reclamar pelas coincidências que aconteceram, mas eu digo que a coincidência barra oportunidade, né? Porque Sim. acho que todo mundo fala que às vezes na vida tem oportunidades que passam que você tem que, se você souber aproveitar, né? Foi justamente isso, porque eu basicamente comecei a trabalhar porque meu avô tinha uma fábrica de santinho, mas bem caseira mesmo, né? E aí eu fui lá ajudar, trabalhar para ajudar na parte de arte, de santinho, para mexer no Photoshop. Photoshop e CorelDRAW, né? Então era pegar lá, editar a arte, o santinho, deixar ele bonitinho, no tamanho, depois no CorelDRAW, para depois fazer a plotagem lá para, enfim, para depois virar para vender. Mas eu só, era um trabalho que eu fazia só porque, né, meu avô me chamou para ajudar. Uhum. E eu até gostava, né, peguei gosto até de parte de design, mas eu ainda não sabia se era a área que eu queria seguir. E aí eu até, né, comentei, na época eu pensava até fazer educação física, né, que não tem nada a ver. E eu também não era uma pessoa que gostava de matemática, não gostava muito de números na época. E aí eu fui incentivado também a fazer marketing, né, fazer faculdade de marketing. Você sabe que eu também, quando fui fazer marketing, foi meio assim, por Uhum. acaso. Foi? Porque eu tava buscando na área de comunicação, porque eu, né, gosto de me comunicar, tenho facilidade e tal. Então eu tava vendo jornalismo, Sim. Publicidade. Aí eu vi o marketing. Aí quando eu vi lá, né, eu falei, nossa, tem economia, tem que fazer planilha, cálculo. Eu falei, putz, não é pra mim, não sou de contas. E hoje eu sou a rainha da planilha. Eu vou falar que comigo aconteceu a mesma coisa. Hoje em dia eu sou viciado em número, planilha, estatística, dados. Mas assim, foi tudo pra mim, foi sem querer. Porque... né? Mas assim, você entrou no marketing e aí o seu primeiro emprego, coincidentemente ou não, foi numa área que você já fazia na fábrica de seu avô. Foi porque quando eu entrei em marketing, o primeiro estágio que eu consegui, né, eu queria trabalhar na área já desesperado, foi uma farmácia de manipulação, né, lá em São Caetano do Sul, e eles me contrataram inicialmente para fazer arte, para fazer flyers e folders, né, tirar foto, editar, que era algo que eu já sabia fazer, né, não era a especialidade, mas eu sabia fazer. Mas assim, não era o meu objetivo também trabalhar com isso, mas a coincidência foi grande, foi porque eles me deixaram responsáveis. Tinha uma loja virtual lá que era muito ruim, muito feia, assim, era horrível, né? Mas estava lá, né? Não era nem um e-commerce, né? Não era nem um e-commerce, dá pra chamar de um site que foram jogando as coisas lá. E aí eles me deixaram uma função também de atualizar fotos, né? Tirar foto, atualizar a descrição. E aí foi onde eu comecei a ter a primeira vivência de ver, né, um e-commerce, eu comecei a ver número, né, faturamento. E eu ficava triste, falava, nossa, que fatura 2, 3, 4 mil reais por mês, né? E já existia uma operação grande lá, que eles faziam divulgação em rádio com televendas, né? Então, na rádio, eles divulgavam os produtos, né, emagrecedor, produto para menopausa, que vendia muito, muito. E aí, alguma coisa se respingava no site, nas vendas também, só que era muito pouco. E aí foi que quando eu despertei, falei, olha, o que eu posso fazer para, de repente, fazer isso vender mais, né? Porque tem potencial. E na época, porque isso faz uns 15 anos atrás, já quase, tem tempo, na época eu fui atrás porque não tinha o conteúdo que tem hoje, a facilidade, não tinha o YouTube de pessoas passando experiência, né? Não tinha quase... Era mais difícil passar, né? Eu tive que comprar um livro, na época, que falava um pouco do marketing 3.0 e falava de Google, e eu também fui numa palestra lá, num curso também que eu fiz, que eles ensinaram um pouco, né, como funcionava o básico, o ecossistema, e aí eu comecei eu voltei, né, e aí eu falei, olha, os donos, eles eram muito conservadores também, empresa familiar, difícil, né, tipo, falar e-commerce naquela época era um negócio, né, não. Mas aí eu sugeri lá, falei, olha, tem esse Google AdWords aqui, que tem essas palavras-chave que, olha, se a gente colocar R$500, tem chance de virar resultado, né?
E aí, como eu falei valor pequeno também, eu acho que eles falaram, tá bom, deixa eu Testa dar uma, aí, né? deixa eu dar uma bola pro menino aí. Ele parece que ele estudou pelo menos, né? Ele tá querendo. Ele pelo menos se esforçou, porque eu falei, ó, Uhum. fiz curso, não sei o quê, eu já estudei aqui. E aí a gente começou lá, criar as primeiras campanhas, palavras-chave e anúncios. E aí esses R$500 começaram a ter cliques, começaram a ter vendas e viraram já uns R$2.000, né? E aí foi quando, né, tanto eu quanto eles, eu já cheguei super alto, tá vendo esses 500 aqui já viraram R$2.000. E aí eu falei, vamos colocar mais, porque parece que se fizer isso aqui, e aí a gente foi colocando mais 1.000, virou mais 3.000, e aí foi virando mais, até o ponto que começou a crescer muito rápido. Daqui a pouco a gente já estava investindo R$5.000 por mês, R$10.000 por mês. E aí, obviamente, eu rapidinho eu saí da parte de design, né? Já falei, ó, não vou mais mexer com flyers e folders. Começou a trazer dinheiro para a empresa já? Porque acho que é aquele negócio, acho que a maior forma de você crescer é quando você mexe com dinheiro, quando você faz dinheiro, no caso, né? E aí, e eles também não ligaram, né? Falaram tudo, né? Eles falaram, pode mexer aqui que dá dando certo. E aí foi crescendo, porque aí eu fui aprendendo a lidar com e-commerce. Aí sim, eu fui atrás de uma plataforma que fez um e-commerce muito bom, já um site profissional, né? E aí foi crescendo num nível que a gente já teve, na época, isso quase 15 anos atrás, né? Porque eu fiquei mais ou menos 3 anos, mas chegou a investir quase R$100.000 por mês. Caramba! Com um faturamento alto. Uma conta que começou com 500 Com 500. reais. Tanto que em pouco tempo eu fui crescendo, daqui a pouco eu fui chamando um assistente, e depois eu fui chamando mais um assistente. Depois, quando eu fui, né, no meu auge lá, a gente até alugou um prédio na frente da farmácia, né? E eu cheguei a ter 12 pessoas na operação. Que bacana. Porque aí eu tinha um time designer, a gente fazia disparo de e-mail marketing, banners, fazia análises, fazia parte do RP. Na época, aí eu comecei a me especializar mesmo, né? Eu comecei a encontrar cursos que eram já mais voltados para performance, para conversão. Eu comecei a aprender o que era taxa de conversão. Enfim, então foi aí quando eu saí, por coincidência. O famoso ROI, né? Que todo mundo... O famoso ROI, né? O ROI, no começo eu já entendi, porque basicamente é o quanto você fatura dividido por quanto você investe. Só que eu não entendia muito o meio do caminho. Entendi. Que quando a gente fala de performance, quanto mais você entende o que faz você melhorar o ROI, o que você faz melhorar a receita, é quando você começa a ter mais eficiência, que o meio do caminho tem várias coisas, taxa de conversão, custo por clique, vários outros fatores também que não são nem na parte de performance, né, sozinha. E enfim, então foi quando eu tive a sorte, porque foi meu primeiro estágio formal, né, porque meu primeiro trabalho foi realmente na fabriquinha do meu avô, mas era totalmente informal. Sim. E eu tive a sorte de começar no meu estágio já na área de performance, né? Já em pouco tempo, foi questão de 2 meses, eu já estava criando campanha no Google. E aí eu fui evoluindo. Então, fui aprendendo, fui formando times. E foi crescendo e me especializando, né? Porque é uma área que você tem que estar constantemente estudando. Tem, né, tem. Porque... É uma área que é muito dinâmica. Ela muda o tempo todo. Assim, e eu falo assim, inclusive, hoje, perto de quando eu comecei, mudou radicalmente. Naquela época, a gente não tinha, por exemplo, o algoritmo, né? Algoritmo, hoje em dia eu falo muito de algoritmo, porque antes a gente fazia tudo manual, era tudo na mão, aqui 300.000 campanhas, palavras-chave, anúncios, etc. Hoje em dia, você tem um algoritmo que ele facilita muito a gestão. Ele vai te direcionando. Ele vai te direcionar. E aí, o que eu digo, o que mudou muito hoje em dia, é que assim, o algoritmo, ele facilita muito, mas você precisa saber dominar. A melhor forma de você potencializar o algoritmo, que aí é com estratégia, com tática, com a parte criativa, que é uma parte muito importante, principalmente quando a gente fala de Facebook Ads, né? Hoje em dia Meta Ads. Mas assim, mudou radicalmente. E eu, nesses 15 anos, eu fui me adaptando muito rápido também. Porque se eu só fizesse o que eu sabia fazer naquela época, hoje em dia eu não estava nem mais empregado, né? Não estava nas posições que eu cheguei, inclusive. Uhum. Então, assim, foi uma trajetória que eu fiquei na farmácia por 3 anos, depois eu assumi a operação de e-commerce, depois eu fui para uma agência de performance, e aí foi porque antes eu não operava muito só Google, na época lá eu contratei uma agência para isso,
que eu tocava o marketing, o time. Você monitorava, né? Eu monitorava, você mas não operava diretamente. Eu sabia, né, porque eu aprendi sozinho. Eu sempre fui também muito curioso, acho que isso fez autodidata, isso foi decisivo. E aí eu fui para uma agência de performance, que aí sim eu ia fazer isso o dia todo, todos os dias. Né? Inclusive eles me contrataram e falaram, olha, eu não sou maior especializado em mídia de performance. Eles falaram, não, mas você entende já muito de e-commerce que a gente não tem essa base. Bacana, então foi uma troca, né? Uma e soma, foi uma troca. E deu muito certo. Quando eu assumi também, passei 3 anos lá, fui promovido 3 vezes. E aí foi quando eu aprendi o outro lado, que é a parte de realmente operar, né? Que é quando você tá lá em campanha todo dia, enfim... cheguei até, inclusive, a gente tinha lá perfil de clientes pequenos e médios. Eu cheguei a ter quase de 20 a 30 contas na época. Caramba! Era muita coisa. É muita coisa pra gerir. E aí eu fui passando desde contas pequenas, que foi um aprendizado muito grande, porque quando você trabalha com conta pequena, você tem que tirar leite de pedra. Sim, que a verba é minúscula. É minúscula. E o cara quer que você faça tudo, exato, né? É difícil demais, mas me deu um aprendizado muito grande. Só que aí eu falei, olha, eu quero ver contas maiores também, porque é uma realidade que você consegue ser mais estratégico, consegue também ser mais desenvolver ousado mais ousado. E aí logo depois eu fui para um outro universo, que eu fui para uma agência grande, de clientes grandes. Eu fui para um outro mundo, que era o mundo dos grandes. Eu atendia Fiat, Jeep, Calvin Klein, orçamentos assim milionários, né? Que maravilha. Então eu saí de um extremo para o outro. Quando tem um budget bom, gente, a gente fica tão feliz. E não é porque a gente quer gastar o dinheiro, é porque a gente tem a liberdade de criar campanhas exato, mais interessantes. É outra realidade, né? O cliente, a pressão. Lógico, são outras pressões também, muda muita coisa. Então, eu também me desenvolvi bastante, eu absorvi muito esse outro mundo, né? Mas ainda assim, era um extremo muito grande, que até entendia na época que nem era o que eles queriam tanto, só performance. Às vezes não era só isso que mais importava, conseguir o meu resultado, né? E aí eu fiquei um tempo depois, eu fui para outra agência, enfim. Passei para outra agência, trabalhei com clientes médios também, já que eu me identifiquei bastante, porque era aquele equilíbrio. Depois eu fui para outra operação grande, que eu fui para Via Varejo, que é das Casas Bahia, enfim. Famosíssimo de e-commerce. Acho que o segundo ou terceiro maior do Brasil inteiro, que também era uma realidade bem diferente. E aí eu vou dizer que o que mais virou uma chave, que nessas experiências eu aprendi muito. Mas assim, onde eu vejo que virou uma chave grande assim, de experiência minha, foi quando eu recebi uma proposta para gerenciar o projeto da Growth Supplements, né, que é uma marca de suplementos. Tá. Hoje em dia acho que deve ser a maior já do mercado brasileiro. Na época não era, mas porque eu tinha participado do começo da parte de performance de tráfego deles, né, em uma das agências, e depois de um tempo que eu estava lá no Via Varejo, eles vieram atrás e fizeram proposta para voltar a gerenciar. E aí eu aceitei, porque eu sabia já da conta, já sabia do mercado, já sabia do potencial, já sabia o que fazer, já conhecia os donos, né? E eu aceitei essa proposta. E na Growth, foi onde eu elevei muito meu nível, porque era uma conta estratégica que eu conseguia dar, primeiro, uma atenção 100% para ela. Sim. E aí, acho que a minha virada de chave foi muito o desenvolvimento de uma visão muito mais estratégica que eu não tinha. Porque quando eu estava muito na tática, na técnica, era muito aqui, você olha muito para cá. Você vai, eu vou melhorar a taxa de conversão, vou melhorar o anúncio, que isso faz parte também. Fica só focado nos dados e não na experiência, no exato. geral. E lá, o que é legal, que até junta com quando eu falei do D2C, né? Que era o caso. No começo, a gente começou gerenciando só performance, então, isso aqui tem que virar ROI, né? Só que eu fui entendendo que eles eram uma marca. E eu fui entendendo que se a gente só olhasse só para a performance de cada coisa especificamente, a gente não ia crescer. Se a gente conseguisse agregar valor à marca e produto, era onde a gente conseguia crescer muito mais. E aí foi quando eu fui virando a chave. Tanto que foi naquela época que eu comecei a desenvolver muito mais Facebook Ads, que hoje em dia é Meta Ads, né? Que é basicamente os anúncios para o Instagram e para o Facebook, né? Porque naquela época ainda era pouco, viu? O Google ficou sozinho por muito tempo. Depois que veio o Facebook, depois que veio a mídia no Facebook. E aí eu comecei a me especializar justamente em olhar para o todo, porque eu comecei a ver como que, por exemplo, criativos, que às vezes eles falam muito bem do produto, da marca, eles não era só a performance que ela gerava, ela crescia a base de clientes, por exemplo, ela trazia... Então, eu fui
eu fui elevando muito o nível de estratégia mesmo, né? Sim, porque eles trabalham tem que ser conjunto, né? Quando você fala Sim. assim, ó, eu vejo, por exemplo, algumas marcas que fazem campanhas que pegam um criativo e rodam em todas as plataformas. Não, pelo amor de Deus. Entendeu? E aí isso compromete, porque aí o cara de performance tá olhando só o numerinho Sim. e não tá olhando todo, né? De como que a marca tá se comunicando, como que ela tá se conectando com esse consumidor. E aí foi onde eu me desenvolvi tanto também muito na parte não só estratégica, né? Que eu fui desenvolvendo inclusive uma metodologia que também é muito mais focado para Facebook Ads, mas justamente que hoje em dia já tem funis, mas é meio que você trabalhar funis, né? De aquisição, de remarketing e de clientes. Porque que aí você trabalha com esses 3 pilares. É que assim, hoje em dia, muita gente do tráfego, às vezes não está muito travada aqui. Eu vou tentar trazer o maior ROI possível. Só que elas não olham o funil inteiro, né? E aí foi quando eu comecei a separar, né? Aquisição, criativos de aquisição, que vão comunicar, que vão trazer um público novo. Esse público novo, depois ele vai entrar no meu site. A maior parte não vai comprar. Aí eu uso como isca para reimpactar no remarketing. E aí eu prendo ele, e aí eu consigo a venda. Depois que ele cai, ele vira cliente, eu vou reimpactar aqui para fazer com que ele compre mais produtos, valorizar a marca. Então, assim, eu fui desenvolvendo uma estratégia bem mais completa. Toda essa jornada, você que desenha? Eu que desenvolvi, sim, eu que desenho. Tanto que a Growth, assim, eu fiquei 3 anos mais ou menos lá. Eu, assim, não posso abrir números de faturamento dos quantos, muitos milhões, né? Mas eu consegui ter um crescimento de quase 300% de faturamento desde quando eu entrei até o momento que eu saí, né? E aí eu tenho alguns termos até mais avançados que eu não vou entrar muito, mas eu me desenvolvi muito também na parte de novos clientes, recompra, LTV, que é Lifetime Value. Basicamente, eu vou explicar de uma forma mais fácil. O e-commerce, vamos pensar assim, existe o novo cliente e existe aquele que já comprou. Aquele que já é cliente da... Então, assim, você gasta muito mais para trazer um novo cliente. Sim. Né? Só que aquele cliente que já comprou, às vezes você gasta pouco para ele comprar mais, porque se ele já gostou do seu produto, ele já gostou da marca, já gostou da experiência, ele vai voltar a comprar, tende a voltar a comprar várias vezes. Então, quanto mais novos clientes você trouxer, mais receita de faturamento você vai ter de recompra. Sim. Né? E aí, quando você entende esse jogo, você consegue fazer uma estratégia de como que eu vou ser eficiente para aumentar a base de clientes e vou ganhar na gordura da recompra. Então, só que aí você tem que ter uma estratégia também para a recompra, né? Não adianta você colocar o cliente dentro... Não é só jogar lá. Ele gostou da marca, vai comprar de novo, esperar, né? Um ponto também importante, além da estratégia de novos clientes, hoje em dia está sendo mais comum, né? O mercado está amadurecendo para isso, quando eles falam de CAC. CAC é o custo de aquisição de um novo cliente. Tá. Então, quanto mais barato você trouxer e quanto mais novos clientes você trouxer, mais você vai ganhando na recompra. Mas a gente está falando justamente da recompra. A recompra, se você não fizer nada, vai ter uma parte que pode voltar e vai ter uma parte que não. Por quê? Porque o mercado é concorrido. Sim, tem muita gente batendo na porta, né? Se você não tem você, o seu concorrente está fazendo anúncio também, está todo mundo fazendo anúncio para tentar fisgar o mesmo cliente. Por isso que é muito importante uma estratégia de retenção, que vai desde do e-mail marketing, né? O e-mail marketing é uma ferramenta poderosa para você disparar e estimular a pessoa a recomprar. Hoje em dia, inclusive, você consegue disparar por e-mail, até por WhatsApp, né? Evoluiu muito. Sim. E também vale a pena, até, eu tinha muita expertise de também fazer campanhas para a base de quem já comprou. Por quê? E quando eu falo campanhas, não é só campanha promocional. Eu fazia campanhas de valorização do produto. Porque às vezes a pessoa na Growth, ela já comprou whey. Eu falo, então se ela já comprou whey, fica muito mais fácil ela querer comprar um multivitamínico, uma creatina, uma camiseta, porque ela já vai voltar para comprar. Sim. E aí eu tinha uma estratégia para reimpactar, para fazer ela voltar a comprar mais vezes e comprar muito mais coisa. Sim, fazer o cross-sell lá. Fazer o cross-sell e assim, acho que um case bem legal que eu tive na Growth foi que teve um momento que eu já tinha uma estratégia forte, falei, olha, vamos acelerar agora, porque a gente tem todo embasamento, porque a gente vai acelerar a base de novos clientes, a gente vai perder um pouco de margem aqui, mas a gente vai ganhar muito aqui na recompra, porque a nossa recompra é alta. E assim, a gente chegou até quase 70% de faturamento só de novos clientes, e depois a gente foi reduzindo, chegou o momento que era só 30% de novos clientes, 70% de faturamento de recompra, tendo um ticket muito maior da recompra. O ticket maior, mas aumentando milhões de faturamento.
Então, assim, isso fez uma diferença absurda, porque o faturamento cresceu muito e a rentabilidade aumentou muito, porque depois a gente passou a gastar pouco com o novo e foi ganhando na recompra. E outro ponto também que acho que foi decisivo assim, na operação da Growth, né, que depois eu potencializei muito para onde eu fui depois, foi a performance criativa. Né? O que é performance criativa? Hoje em dia é um termo que quase ninguém fala disso. Não, nunca ouvi falar, na verdade. Então, somos responsáveis por difundir. Basicamente, performance criativa é como que você gera eficiência financeira através de criativos. Né? Bacana. Então, acho que todo mundo sabe, a maioria sabe que você vai fazer uma campanha na Meta Ads, no Facebook Ads, você vai precisar de criativos. Criativos são os anúncios. Sim. Né? Você vai ter lá um estático, um vídeo, né, um carrossel. Só que a performance criativa é toda uma metodologia pautada em eficiência criativa, onde o criativo ele é o principal responsável por alavancar vendas e faturamento. Existem dados aí de muitas operações que muitas vezes o criativo ele pode ser 70%. Ele tem 70% responsável pelo resultado. Hoje em dia, muitos gestores de tráfego, eles ficam muito pautados ainda muito em testar muito público, enfim, o que não é errado, tá? Mas a metodologia que foi desenvolvendo, ela é muito mais focada em você melhorar a eficiência dos criativos, porque o criativo ele tem um poder muito maior de escala. Sim. Então, às vezes, você fica travado no público, sendo que um criativo melhor que o outro vai fazer você crescer. Sim. E nessa metodologia... porque na rede social a pessoa busca esse tipo de coisa, né? Inspiracional, uma arte mais... Sim, então, e aí eu falo que não é nem a arte mais bonita, tá? Não, é a que mais vai pegar no ponto de dor daquele cliente. A gente que é de performance, a gente bate muito nisso, porque é muito comum a área design fazer o bonitinho, só que às vezes existe muito aquele bonitinho que não converte, e às vezes existe aquele feinho que converte. Né? Não é porque ele é feio, mas é que assim... É porque às vezes aquela arte reflete alguma dor que representa aquele consumidor. Sim. Quando eu falo de criativos, eu penso muito que o poder está muito em como você comunica do que no design que você tem. Né? Quanto mais você tem eficiência na forma que você comunica, o seu produto, sua marca, seu diferencial, o seu benefício, você tem um poder muito maior de crescimento. Então, essa metodologia ela é baseada, inclusive... na época, eu tinha contratado uma consultoria para desenvolver isso, né, porque eu já estava desenvolvendo, então essa consultoria, que inclusive é do meu sócio atual, né, Sussex, me ajudou muito, porque a gente começou a fazer muitos testes criativos. Então você começa a fazer um teste, esse anúncio versus o outro. Certo. Esse aqui ganhou. Por que ele ganhou? É o famoso teste AB. É o teste AB. Por que ele ganhou? Ele ganhou porque ele tem esse elemento. Aí você vai para a parte de ideias, hipóteses, você cria novos criativos e joga para teste. Então, uma das premissas da performance criativa é você sempre ter um criativo melhor que o outro, sempre o vencedor. Aí, porque pensa assim, se você já tem um que está ganhando, se esse que já está ganhando, você conseguir fazer ele ou um novo passar, significa que você aumentou mais as vendas, mais a receita, mais o faturamento. Sim. Então, uma das estratégias que também foi uma alavanca grande para crescer a Growth foi estratégia criativa, porque a gente tinha campanhas diversas de whey protein, de creatina, de fisiculturismo, enfim... E aí a gente fazia isso com criativo, de estático, de vídeo principalmente. O vídeo hoje em dia é o que tem... Eu defendo muito mais vídeo, porque ele tem o poder de influência. Sim. O vídeo, um bom vídeo, inclusive de influenciadores, porque depois eu trabalhei muito com influenciadores, ele consegue, não vou falar persuadir, ele consegue influenciar as pessoas muito maior do que às vezes uma arte bonitinha. Com certeza. Né? Porque é um testemunhal, né? A pessoa tá lá dando uma informação dela e você dá mais credibilidade. Sim, e às vezes um bom vídeo, eu falo que assim, ele tem muito a questão de... O começo dele é muito importante, porque o começo ele é responsável por chamar a atenção. Sim. Vamos pensar assim, as pessoas estão no Instagram, no YouTube, navegando para ver rede social, elas não estão lá para comprar. Então, se você não tiver um bom começo que vai te despertar a atenção, for atrativo, você já perdeu. Né, a gente fala muito que é a taxa de hook, né? O hook são os 3 primeiros segundos. Você precisa convencer a pessoa a primeiro ela continuar assistindo. Porque dura 3 segundos. Ela já vai scrollar. São 3 segundos que ela vai scrollar, vai pro lado, para cima, dependendo do canal que ela tá. Então, um bom vídeo, ele atrai no começo, né? Geralmente com algo que está relacionado ao produto que você está vendendo. E eu gosto muito de como você contextualiza, né? Eu gosto muito de modelo que você atrai, às vezes, vamos supor, pela dor,
depois você vai pelo benefício solução e aí sim você finaliza com call to action, com uma promoção, né? E então, assim, na Growth eu desenvolvi muito essa metodologia e depois eu fui para a operação da Vitabi, que acho que quase ninguém conhece porque é o grupo. Mas a Vitabit tem a marca RenovaBee, New Hair, Sem Peso e outras também. Eu acredito que a New Hair é das gominhas de cabelo, né? Não é a Gummy Hair, mas era a principal concorrente. Sim. E a RenovaBee era o maior player do colágeno no Brasil, né? Então, eu fui chamado para esse desafio, ainda eles não eram tão grandes, mas eles tinham uma força muito grande de influenciadores. Eles eram muito fortes influenciadores, mas não tinham força na parte de performance, era muito fraca. Tá. E aí foi engraçado, porque eu entrei numa época que os influenciadores estavam numa bolha, assim, qualquer coisa que você fazia com o influenciador dava resultado. Tava assim no ápice, né? E quando eu entrei, o algoritmo mudou. O influenciador orgânico mesmo, né? Uma postagem no Insta, no Stories, que era o principal. E derrubou o alcance orgânico. Nossa. Aí eu falei, a maior parte do faturamento está aqui, eu entrei já, eu cheguei para somar essa parte, agora essa parte caiu. E aí eu falei, cara, acabei de entrar, mudou o algoritmo, né? Mas aí, o que foi uma oportunidade, porque eu consegui juntar o que eu tinha de estratégia forte de performance com os influenciadores. E foi aí que eu desenvolvi muito mais minha metodologia, porque eu fui pegando, a metodologia foi muito de, olha, a gente tem muito vídeo de influenciador, a gente quase não explora aqui. Sim. A gente coloca um ou outro aqui mais famoso, né? Só que a gente nem usa para escalar, a gente quase não testou isso. E o que eu comecei a fazer? Comecei a testar. Falei, vamos pegar esse aqui, vamos jogar uma estrutura, vamos deixar sem audiência e jogar para o mercado para ver o que performa mais. E aí eu comecei a fazer vários testes criativos que do nada eles começaram a escalar muito forte. E foi uma escala absurda. E eu comecei a desenvolver uma metodologia de integração entre performance com influenciadores. Certo. Tanto que eu me especializei muito também nisso, né? De como que a gente usa a força dos influenciadores com a performance. Porque eu juntei a influência do influenciador, inclusive ele fazia uma ação orgânica. Sim. Então ele faz o orgânico, ele faz para a audiência dele, né? Ele tá falando para a base dele, fala do jeito que a audiência dele quer. Ele influencia mais porque não é aquele anúncio lá de gravação que tá lá, ó, gente, você vai ler isso aqui, vai falar isso aqui. É mais espontâneo, né? É mais espontâneo, passa mais verdade. E eu do outro lado, o que eu pensei? Caiu o alcance orgânico, mas eu pago por alcance. Basicamente, performance, a gente paga por alcance, paga por clique. Sim. Então, assim, eu consigo comprar esse alcance que caiu. Só que eu vou ter que comprar. Só que eu consigo ter os dados que aqui não tem. E aqui eu consigo ter eficiência, porque eu consigo entender qual influenciador converte mais, qual tipo de vídeo converte mais, para qual público, para qual produto. E aí a gente cresceu também absurdamente lá, né? A gente tinha um investimento médio de uns 10 milhões por mês em mídia, né? A maior parte era em Meta Ads, mas a gente cresceu muito em TikTok Ads, YouTube Ads também a gente cresceu muito, tanto que foi um marco também grande para minha carreira, porque a gente era um dos principais cases do mercado, né? Tanto que eu fui chamado, participei de 2 eventos. Um do Google lá no Vale do Silício, né? Que eles chamam só os principais, e outro no Facebook também no Vale do Silício. Ah, que massa. Então a gente conseguiu crescer muito, teve case do TikTok. Mas por quê? Foi muito essa metodologia. TikTok também você faz performance? Também. Como o modelo de negócio nosso lá, quando eu estava na RenovaBee, na Vitabi, era muito de influência. Aí o TikTok tem uma Faz muito sentido, porque como eu falo influência, e inclusive para marcas de moda, é o que faz muito mais sentido, tá? Por quê? Por exemplo, vou dar o exemplo da Growth. A Growth tem um consumidor mais racional que vai lá no Google, comprar whey protein, não sei o quê, pesquisa. E você consegue influenciar? Consegue, né? Mas ele é mais racional. Sim. Né? Que é um produto que ele vai ingerir, vai envolver a questão Sim. do corpo e tal, saúde. E o público masculino, esse maromba também é aquele também mais racional, né? E aí o público de moda, e principalmente o mercado, que é o principal produto que mais emocional. É mais emocional. A gente vendia colágeno, gominha para cabelo, mas assim, é mais emocional por quê? Não eram pessoas que procuravam colágeno. Na verdade, a gente chegava com a informação de que com a dor, que ó, a partir dos 25 anos você começa a perder colágeno natural, que vai fazer isso, e o nosso produto vai minimizar essa queda natural que você vai ter, etc, etc.
Então, as pessoas que estavam navegando, elas nem faziam ideia do colágeno, aí você passa a gerar um desejo, uma necessidade. Então, a gente cresceu assim, principalmente com o influenciador, porque o influenciador, ele consegue influenciar o contexto, né? A mesma coisa, a gominha de cabelo. As gominhas, as vitaminas para cabelo, né? Às vezes a pessoa nem sabe, às vezes ela tem uma queda de cabelo, mas ela não sabe que tem as soluções e fala, olha, se você tem queda de cabelo, tem essa vitamina que vai fazer isso e isso, vai reduzir essa queda de cabelo. Então, assim, é um comportamento que a gente pega muito mais também no emocional. Sim. Né? Porque, então, assim, são as pessoas que estão no Instagram, no Facebook, e através dos vídeos você consegue contextualizar melhor o seu produto, né? E influenciar. E aí eu gosto até do termo de gerar demanda, né? São pessoas que não estavam procurando por aquilo e você consegue fazer uma onda de interesse de pessoas que vão passar a comprar um produto. A necessidade dela. Sim. E a parte de moda, que eu acho que tem muitos aqui que também vão ser do segmento, também está muito relacionado a isso, né? Tanto que uma das marcas que eu já gerencio faz muitos anos é a Honeybee, que é a marca de moda fitness. E também a parte dos criativos, a inteligência dos criativos para você fisgar, faz diferença total. Porque moda não é a pessoa que está lá no Google falando vou comprar vestido XYZ. A maioria é aquela que, se você impacta com um bom vídeo, vamos supor, contextualizar um vestido que veste bem, o diferencial, contextualizar... Você vai clicar, sabe, querer saber a minha marca, quanto custa, onde vende. Às vezes, vocês mulheres principalmente, mas isso serve pra... Eu também sou fisgado, eu também compro muito online, moda, tá? Então não é só pra mulher, eu compro inclusive muito online e eu sou fisgado, eu entro na isca, né? Mas por quê? Porque bons criativos, bons vídeos, eles conseguem prender... eles conseguem fazer você influenciar, você ter o desejo do produto, né? Eu vou dar exemplo, sei lá, essa camisa aqui. Eu não estava procurando uma camisa, de repente eu vi um que contava a história da camisa, que não sei o que, era bonita, que tinha isso. Fui lá e comprei, né? Eu não estava procurando, eu nem queria camisa, Sim. Né? Nem precisava, já tinha as camisas como exemplo. Mas é a mesma coisa, principalmente quando a gente fala de moda. E a importância do criativo é justamente ele conseguir... Um criativo, ele faz muita diferença para você saber se você vai ter um faturamento maior ou menor. Eu vou dar um exemplo. Se você vai lá com um estático simples, venha conferir nossa linha de vestidos. Eu vou dar um exemplo bem... Não vai ter quase poder. Agora, que nem eu falei, né? Se você entra com um vídeo de um influenciador, ou mesmo contextualizando, às vezes desfilando, mostrando... E você participa efetivamente no briefing desse influenciador, nessa roteirização para apoiar a sua campanha? Eu, na época, tive que começar a participar. Para ter mais efetividade. Mas não porque eu queria. Na época, eu fui me integrando muito com o time de influenciadores, porque eu fui entendendo que existiam padrões de vídeos que funcionavam mais. Padrões de briefings, inclusive. Porque a gente começou a ter inteligência, a gente analisava o que funcionava mais, o que convertia mais, o que trazia mais receita, o que trazia mais faturamento, o que mais trazia ROI. E aí a gente começava a analisar e falava, tem esse padrão. Esse vídeo que começa falando desse jeito, converte mais. Entendi. Esse vídeo que conta essa historinha, converte mais. E aí a gente começou a participar do processo, inclusive, de briefing. Né, planejamento da campanha. Da campanha mesmo. Não só a execução. Assim, tinha um time de influenciadores, claro, que é quem fazia, lógico, mas a gente opinava. Eles passavam um brief pra gente e a gente falava, testa no começo, falar pra ela começar falando disso. Pra ela colocar isso, falar desse diferencial. E isso fazia uma diferença muito grande, tanto que a gente também foi evoluindo muito, porque o próprio roteiro, as ações dos influenciadores, a gente passava a direcionar. Não que a gente mandava, porque... Não, mas colaborava, né? Porque... a gente trazia os dados para direcionar e as sugestões. Na experiência que eu tive forte com influenciadores, é muito importante você direcionar e dar uma direção de briefing, mas é muito importante você não travar. Porque também você tira a espontaneidade. Se não tira a espontaneidade. A gente também teve casos que, olha, a gente colocava o briefing e a pessoa lia exatamente o que estava lá. Aí você perde... Parecia que tinha até um teleprompter lá, né? Pra ficar lendo então, texto. parecia, né? Enfim, foi uma experiência muito grande. Assim, inclusive, a gente rodou os maiores influenciadores do Brasil. Virgínia foi uma das principais. A gente tinha todo o casting de arte. A gente tinha influenciadores artistas, né? Sim. A Paula Oliveira, N artistas influenciadores que a gente trabalhou ao longo do tempo.
Então, assim, foi uma bagagem que eu peguei muito grande que eu consegui evoluir mais ainda a metodologia de performance criativa. Bacana. Que não deixa de ser como você aumenta a eficiência financeira, e quando eu falo eficiência financeira, como você aumenta a receita, rentabilidade do seu investimento, só de uma boa gestão dos criativos. Sim. Pensando em sempre como eu vou usar e melhorar eles. Daniel, isso é tão importante você trazer, porque assim, é exatamente isso. Eu vejo muitas marcas, por exemplo, contratando alguém de performance e falando assim, você faz Google Ads ou Meta Ads? Faço. Então beleza, então tá aqui a verba. E a pessoa larga a mão, e aí o profissional chega e fala, e os criativos? Ela fala, não, vai lá no meu feed e pega um vídeo. Muitas empresas fazem isso. É normal. Muitas empresas fazem isso. Então, a importância que você está trazendo de você pensar na sua campanha antes de simplesmente colocar o dinheiro para rodar, né? O peso que isso tem para a efetividade da campanha, o quanto isso é importante. O peso é grande, e eu digo que assim, é um processo contínuo de evolução, porque não é com o primeiro... Cada segmento, cada negócio, cada marca vai ter o tipo de criativo que conversa e converte mais. Então, eu falo que performance criativa, ela não começa com um processo que você já sabe o que vai dar certo. Acho que uma das grandes vantagens da performance é que você tem os dados, né? Você consegue testar e você consegue estudar e você consegue aprender o que deu certo ou o que não deu certo, e aí você usa isso para você melhorar. Então, eu digo que o processo de performance criativa é justamente como que você tem uma metodologia de teste, análise de criativos para você ir evoluindo cada vez mais, porque o que é muito comum, isso acontece inclusive, você às vezes tem que pegar algum post do Insta para subir como anúncio. Mas por quê? Porque às vezes você não tem anúncio, né? Ou às vezes vem um anúncio simples, aquele banner, aquele estático lá, né? Às vezes padrãozinho, né? Tipo flyer digital. É tipo flyer, E, gente, desculpa, não converte. O consumidor também, ele tá muito mais... você precisa chamar a atenção dele, você precisa convencer. Então, pensa que se você chegar com flyer, ele vai pular rapidinho, mais um. Tá querendo me vender e tá querendo me vender, exato. E acho que você até colocou um ponto legal. Quanto mais você conseguir fazer um anúncio que não pareça venda, mas no final você quer vender. Isso, inclusive, eu usava muito na metodologia de performance criativa, porque às vezes é muito comum você focar muito em criativo de promoção. Sim. Ou aquele que fala mais de oferta. Porque ele realmente, se você for ver de forma simples, ele pode converter mais. Às vezes o ROI dele é maior. Mas o ROI dele às vezes é maior não é porque ele é mais eficiente. Significa que só porque ele pega uma base pequena quente, que já estava pronto, mais perto de comprar. Sim. E aí, se você só coloca energia e grana lá, você não está fomentando seu funil. Você só está batendo em quem já está perto. E aí, um dos pontos que eu fui desenvolvendo muito na metodologia do funil, não só criativo, mas o funil de tráfego, né, de audiência, é que você precisa primeiro gerar demanda. Então, gerar demanda, você vai trazer pessoas novas que não conhecem sua marca e seu produto. Você vai influenciar elas com sua marca e seu produto com eficiência, né, com criativos que vão comunicar bem. Você vai trazer elas para o seu site. A gente sabe que a maioria não compra de imediato, isso é normal. Tá? E aí, sim, você vai ter sua estratégia de fundo de funil, que são aqueles criativos mais de promoção, mas que, se você for eficiente em gerar demanda, eles vão fisgar essa demanda e vai aumentando. Agora, se você coloca seu investimento, sua energia só aqui, que eu falo que é o fundo, você nunca vai escalar, nunca vai sair do lugar. Porque você precisa de muita gente nova entrando para você também conseguir crescer, né? Então, uma das frentes que eu também desenvolvi muito foi essa visão de funil, né? Tanto do funil, eu falo que é o funil de audiências, que o primeiro é o novo, aquele novo é aquele que você vai impactar a pessoa que nunca entrou no seu site, nunca ouviu falar da sua marca, não te conhece. Ela não te segue no Insta, é uma pessoa nova. Sim. Ela nem sabe quem é você, né? Então tem o novo, ele entra no seu site, ou às vezes ele entra no site ou às vezes ele segue na rede social. Sim. Já é um avanço, ele já não é novo, ele já conhece a marca. Então eu digo que aí ele entra numa isca de remarketing, né? Remarketing é todo mundo que entra no seu site. E aí depois de remarketing ele vira cliente, né? Só que seu investimento maior tem que estar aqui no novo, porque se
você não vier para cá, ele não vira remarketing, geralmente converte mais, mas que depende do novo, Sim. que não vira cliente. E tem muita gente que investe aqui nessa linha do final do cliente do remarketing, não aqui, né? Só que aí o ponto não tá só investir, porque você pode investir em novo, você pode fazer, tem gente que pode colocar milhões. Se você não tiver uma estratégia de eficiência, de criativa, de funil, de performance, você também vai rasgar dinheiro, porque o novo ele é muito mais caro para você trazer, né? Sim. Então pensa assim, se você gosta, sei lá, vou dar um exemplo aleatório, mas se você erra muito na segmentação, por exemplo, não adianta você trazer muita gente para o seu site, né? Inclusive, a segmentação é a base de qualquer campanha, a segmentação é a base. Senão você põe para rodar lá. Gente, é assim, ó. A gente traz assuntos recorrentes aqui para vocês. Segmentação de base é uma das que a gente fala constantemente. E o que o Daniel tá trazendo aqui, que é a importância que vocês têm que dar, é que é justamente isso. Não adianta pegar lá R$500, que foi a verba que você começou, jogar no Google ou no Meta e achar que magicamente tudo acontece. Não. É tudo muito mais complexo. Depende de muitas questões, criativo, bom. E o mais importante não é só fazer um criativo bom, é você estar sempre acompanhando, né? Isso. Você falando, sabe qual é a visão que eu tive? Você numa sala com várias telas, tipo pregão da bolsa, sabe? Acompanhando todos os índices e não sei o quê, né? Com o teclado lá enlouquecido. Mas é mais ou menos isso, né? Se for ver, não é muito diferente, não é muito diferente, né? Muda assim, acho que desde uma realidade, acho que independente de você ser pequeno, você ser médio, você ser grande, a parte do acompanhamento ela é muito importante. Você precisa mesmo, você é pequeno, você tem uma verba pequena, você como responsável pela operação, ou o gestor que está tocando, ele tem que acompanhar os principais indicadores com frequência. Por quê? Ele tem que acompanhar para agir. A gente fala muito que é um jogo de ação e reação. Sim. Às vezes o resultado ele pode variar muito de um dia para o outro, às vezes uma campanha pode começar a converter mais que a outra, um criativo pode despontar e outro pode parar de performar. Então, é um trabalho muito evolutivo de ação e reação, que quanto mais você monitora e aprende, mais você evolui, né? E até a parte criativa, hoje em dia, falando de algoritmo, o algoritmo está muito mais eficiente, tanto que já tem campanhas que quase você não usa mais segmentação, para você ter ideia. Jura? E eu sou um dos que mais... Eu não uso segmentação nas minhas campanhas. Praticamente eu não ligo para segmentação. Meu Deus! Por isso que a minha metodologia é baseada em que o criativo vai guiar a segmentação que você quer. E o próprio algoritmo vai te direcionando. Sim, só não é tão simples de fazer. Assim, não é que é tão simples, mas você tem que saber fazer. Quando, assim, eu geralmente, nas principais operações, a gente trabalha sem audiência. Sem audiência, a gente fala que é audiência aberta. Aberta, a gente coloca lá, Brasil inteiro, 18 a 65 anos, homem e mulher. Mas aí você está falando de um produto que pode servir para toda essa gama, né? Pode, sim. Você não está falando de produto específico, você está falando de um produto mais Mas eu vou dar até um exemplo. Por exemplo, o colágeno era o colágeno com verisol, ácido hialurônico, né? Ele era muito público feminino. Né? 90% da venda era público feminino. Uhum. Lógico, tinha homens que compravam, não era homem pode tomar colágeno também. Só que quem comprava muito era mulher, público feminino. Quando a gente fazia a estratégia do Broad, né, que é a audiência aberta, essa estratégia aberta, ela basicamente vai pegar qualquer pessoa que tenha potencial de comprar. Ela não vai limitar ao interesse, a uma audiência específica. Todo mundo que tiver potencial de comprar dentro de um ROI que eu queira, ele vai fisgar. Então você consegue escalar muito mais. Entendi. Porque ele não perde a oportunidade de buscar só quem está aqui nessa audiência ou só nessa aqui. Ele pega qualquer pessoa do Brasil inteiro que pode comprar. Mas essa estratégia funciona para quando você tem altos investimentos, né? Altos, médios, só para pequenos eu entendo que não. Tá. Pequenos. Que é um risco muito grande. Mas assim, também para pequeno e médio, também tem formas de você, ainda assim você não trabalhar com tanta audiência. Né? Existe até um formato, até que recente, do Facebook, do Meta, que é o Advantage, que ele trabalha sem audiência, né? A audiência dele é meio que pegar, ele só define o que é novo, o que é remarketing e o que é cliente. Mas por quê? E aí por isso que eu gosto da performance criativa. Então assim, eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo da Growth, vai. Eu tenho criativos de whey protein que se comunicam com fisiculturistas. E eu tinha um whey que, por exemplo, que era um whey vegano.
é um público totalmente diferente. O fisiculturista não vai comprar isso aqui e o vegano não vai comprar isso aqui também, né? E aí, a gente subia a mesma estratégia de audiência aberta, só que assim, eu não precisei colocar audiência de vegano, até porque não tinha interesses de veganos também na época, né? E aí, só pelo algoritmo... E pelo criativo. E pelo criativo, por que funciona? Porque, basicamente, o criativo de vegano, o algoritmo vai buscar, primeiro, ele vai buscar pessoas, se ele tem um criativo que fala de whey vegano, ele vai buscar pessoas que têm potencial de comprar. Sim. Ele vai conseguir encontrar essa galera que vai comprar. E quem é essa galera que vai comprar? Quem é vegano. Sim. Então, meio que... Ou quem é entusiasta do Ou quem é entusiasta, né? Só que aí você entende que você não precisa colocar audiência, o algoritmo vai procurar. E ele tende a entregar para quem tiver mais compatibilidade com o criativo que você tiver. E por isso que isso funciona muito bem, porque a gente vai desenvolvendo várias linhas de criativos diferentes, que cada um vai fisgando um tipo de público. A importância do criativo nas campanhas, né? É impressionante. É absurdo. É fundamental, na verdade. E hoje em dia, e eu falo que hoje em dia tende a ser cada vez maior, por quê? O algoritmo ele vem evoluindo muito. Então, o que na minha época, de muitos anos atrás, a gente tinha que fazer um monte de campanha, um monte de grupo, um monte de separação, controlar tudo na unha. Hoje em dia, o algoritmo, ele faz, não é que ele faz tudo, mas ele consegue automatizar uma parte disso, uma boa parte. E aí, quem que ganha nessa estratégia, nesse game? Quem fica lá no operacional ou quem sabe lidar com o algoritmo e com o criativo. Então, sim, quem souber lidar com o algoritmo, que é com o criativo e com a estratégia, é quem vai se dar melhor. Por isso que o mercado também está mudando muito, porque já não é... Quem fazia as mesmas coisas que faziam antes, já o algoritmo está substituindo. Não dá. Exato. E aí o criativo hoje em dia tende a ser cada vez mais o principal pilar. Ô Daniel, assim, ó, é muito mais complexo do que a gente falou no começo, né? É muito mais. Muito mais complexo. Mas assim, só pra gente deixando aí uma mensagem final para os lojistas que devem estar com a cabeça fervendo neste momento. Bom, qual a dica você daria para uma empresa que quer começar a fazer campanhas com efetividade? Que tipo de profissional que ele tem que buscar? Ou ele mesmo se capacitar? Qual uma dica aí de direcionamento que você deixa? Bom, vamos lá. Hoje em dia, primeiro, se você não está no online, você tem que estar para ontem, tá? A gente sabe que esse é um movimento que não tem volta, né? Seja a loja física, seja montar uma operação e-commerce, começa daí. E aí a dica principal que eu dou, hoje em dia o mercado já amadureceu bastante. Hoje em dia já tem um nível muito maior de profissionais, de conteúdo. Então, assim, a principal dica que eu vou dar está muito em relação a... Esse é um segmento que você consegue aprender e testar e evoluir rápido, né? Se você estiver começando, procure algum profissional que não só pela experiência, tá? Mas alguém que realmente vai procurar se dedicar a testar, vai passar dados, vai passar análises, vai acompanhar, monitorar. Porque assim, o potencial é muito grande. Hoje em dia não é só montar uma operação online que você vai crescer, a gente sabe disso. Sim, né? Sem dúvida. A gente teve uma onda. Então, ou se especializa, às vezes você não precisa se especializar em performance. Eu acho que se você pelo menos entender, faz um curso, tem alguns cursos que, pelo menos, vou ter um profissional para fazer isso, mas você vai saber cobrar, né? Você vai saber cobrar, você vai saber gerenciar, você vai saber potencializar o profissional, que isso é muito importante. Tem muita operação que contrata um gestor, só que assim, ao invés de ajudar e potencializar, larga. Espera que tudo aconteça. E a pessoa não tem quase informação, não tem criativo, não tem... Então, existe o outro lado também, que o resultado muitas vezes não vem do gestor de tráfego, tá? É do coletivo, né? É do coletivo, isso é muito importante também, tá? Porque eu tô referindo o outro lado, porque é verdade. Tem muita gente que atribui o resultado de uma operação pelo gestor de performance, pelo gestor de tráfego. O gestor de tráfego, ele é responsável por uma parte importante, mas para ele ter resultado, ele precisa de muitos outros pontos, principalmente e-commerce, que se não tiver, ele pode fazer milagre. É que nem eu, quando tirava leite de pedra, que não vai crescer. Então, assim, ter um conhecimento, hoje em dia tem muita informação, tem cursos, tem podcasts, tem
correr atrás de conhecimento para entender, ou para gerenciar, ou até para fazer também, né? Acho que no primeiro momento tem muita gente que faz, isso é bom para aprender, depois contrata alguém, acaba fazendo muita diferença para você ter sucesso ou não. Mas é importante, inclusive, levar a sério. Eu digo, tipo, de dar atenção, de se comprometer, de ter um time. É pequeno, é uma pessoa só, é um estagiário, sim. Mas atua junto, tenta entender o que ele está fazendo, tenta, no caso, ajudar com algum curso ou com alguma coisa. Por quê? Quanto mais você e o seu time, quem estiver fazendo, ou sua agência principalmente, porque agências também, a vantagem é justamente a especialização, né? Sim. Eu trabalhei muito com agência, inclusive recomendo em muitos casos onde você não tem o profissional, mas também acho que é a mesma coisa. Acompanha, participa, entende que todo o conjunto que precisa, se envolve, porque quando tem essa parceria dos dois lados, onde um tem a experiência do tráfego, da performance, e o outro tem a experiência do negócio, quando se juntam, né, e um colabora com o outro, é quando o negócio realmente cresce. Né? E você tem uma empresa de consultoria? Tenho. Eu saí recentemente, né, eu fiz um movimento né, eu sempre trabalhei para operações, né, eu fui crescendo como diretor, nas últimas experiências era diretor, e aí eu me associei com a Sociex, que foi, inclusive, quem fez consultoria de performance criativa comigo na Growth. Bacana. E na Vitabi, né? E aí, atualmente, a gente não tem tempo de operação, mas a gente tem algumas contas como Polishop, MASP. Legal. Algumas contas grandes, mas é onde a gente trafega muito nesse modelo de performance criativa. Ele serve, tá? Desde o pequeno até o grande. Sim. Né? Mas, então, gente que tiver dúvidas aí, quiser ter contato com você, ter mais informações, a gente vai deixar todos os contatos tem meu Instagram, tem meu LinkedIn também. E eu acho que assim... A gente vai pôr aqui na tela para vocês. Acho que acho que o mais importante é entender, acho que a mensagem, assim, o poder, talvez, do criativo. Isso não serve só para performance, tá? Social, né? Quando você vai falar do seu Instagram, você fazer bom conteúdo, Reels, né? Isso resulta também. Isso tudo é o conjunto que vai aumentar o resultado, tá? Eu tô falando da performance, mas isso conta muito também, principalmente para moda, né? Exatamente. Gente, dicas valiosas, Daniel. Então, assim, eu quase não falei, né? Porque o nível de conhecimento... Não, o nível de conhecimento... Nossa, se deixar eu falo também bastante. Não, mas eu adoro. O nível de conhecimento, informação que você trouxe, rica, sabe? De coisas práticas mesmo. Porque o marketing de performance é um mito. As pessoas têm crenças muito absurdas de coisas que não se aplicam. Verdade. Então, assim, trazer uma pessoa com o seu conhecimento, com a sua bagagem, trazendo essa clareza, esses pontos de atenção... é muito importante, porque foi o que eu te falei, a maioria das marcas não desenvolvem criativos específicos para campanha de tráfego, não fazem mesmo. Então, ter um profissional com a sua bagagem trazendo essa clareza é extremamente importante pro empresário hoje, não só de moda, mas de qualquer mercado. De qualquer segmento. Né? Eu fico feliz em poder colaborar. Acho que hoje em dia cresceu muito o tráfego, né? Mas é o que você falou, tem muita gente que acha que é só apertar um botão, subir qualquer anúncio e vai dar resultado, magicamente né? acontecer. E eu quis trazer assim, não é que ele é complexo, eu não quero trazer a complexidade, né? Eu mostrei ele é dinâmico. Mas ele é dinâmico, mas ele tem muito mais coisa dentro que se você souber gerenciar isso com eficiência, enfim, os resultados vão vir, né? E é uma pena que, assim, poderia falar muito mais também, mas acho que fico feliz de ter colaborado de alguma forma um pouco com a bagagem e aberto um pouco também a visão, né? Com certeza. Pro mercado, não, mas os assuntos que são mais procurados, a gente vai desenvolver outras pautas e com Pode certeza contar você comigo vai voltar. Que com tem certeza, bastante. Porque você tem muito conteúdo para compartilhar. Aqui a gente tentou fazer um resumo para você ter uma noção. A gente primeiro desvendou o que é, né? Verdade, acho que o primeiro objetivo foi cumprido. Aí a próxima a gente pode começar a entrar mais em detalhes de campanha, pode explorar um pouco mais. Mas então já fica aqui o convite, hein? Pro retorno. Pode contar comigo, é uma honra, eu faço questão, inclusive, se tiverem, né, quiserem passar, inclusive, dicas de conteúdo, do que falar, tô totalmente aberto aqui, eu gosto. Bacana. Ensinar então, e fico feliz por isso, aqui de poder agregar aqui para vocês também. Maravilhoso. Gente, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo rico e importantíssimo para a vida da empresa de vocês, para a saúde financeira da empresa de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal para receber a notificação de todos os próximos episódios. Daniel, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, foi uma honra, foi um prazer participar aqui. Até a próxima, gente. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.